Eu só descobri o que meu marido estava escondendo 3 dias depois de enterrar ele. E o pior não foi a dívida que deixaram na minha. Foi o que eu encontrei dentro de um celeiro que ele nunca me deixou abrir. E se essa história apareceu para você, é porque ela precisa ser ouvida até o fim. Então já se inscreve no canal, porque o que eu vou te contar agora mudou tudo. O cheiro entrou antes de qualquer coisa. Papel velho, poeira, algo parecido com madeira úmida que nunca secou direito. Eu fiquei parada na soleira por um instante, com um cadeado partido na minha mão e o coração batendo de um jeito que eu não reconhecia. Não era medo exatamente, era outra coisa. Era a sensação de estar prestes a saber algo que não ia poder desaprender. Entrei, a luz entrava por uma fresta no telhado. Um fio de sol que cortava o escuro e iluminava a poeira suspensa no ar, como se aquele lugar tivesse respirado quando eu abri a porta. As caixas estavam contra as paredes, empilhadas com cuidado, numeradas com caneta preta, letra firme. A letra do Osmar. Eu conhecia aquela letra. Tinha visto ela em listas de compras, em bilhetes pregados na geladeira, no cartão que ele me deu no dia do nosso aniversário de 20 anos. Uma letra de homem que aprendeu a escrever tarde e levava isso a sério. Fiquei olhando para as caixas sem conseguir me mexer. Eram dezenas. Não era milho, não era adubo, nem peça de máquina, nem nada que um homem guardaria num celeiro de verdade. Era papel. Tudo papel. Eu podia ver as bordas das folhas saindo de algumas caixas que não tinham fechado direito. Osmar, eu pensei, o que você fez? 3 dias antes, eu tinha jogado terra em cima do caixão dele. O padre falou alguma coisa sobre descanso e misericórdia. Eu não ouvi direito. Fiquei olhando para o buraco na terra vermelha e pensando numa coisa boba menos que ele nunca tinha gostado de frio, e que a terra ali embaixo devia ser fria demais para ele. Esse pensamento idiota ficou na minha cabeça durante todo o enterro, enquanto os vizinhos me abraçavam e eu ficava quieta, com os braços caídos, sem saber direito o que fazer com o corpo quando alguém aperta. O Osmar tinha 61 anos. O coração, disseram. Essas coisas acontecem. Mas no dia seguinte ao enterro, um caminhão branco parou na frente da minha casa. Era cedo ainda. Eu estava no fogão. O café nem tinha coado. Ouvi o motor, ouvi a porta bater. E quando saí na varanda tinha um homem que eu nunca tinha visto caminhando pela minha entrada com um envelope na mão e uma expressão de quem já fez aquilo outras vezes. Ele disse o nome dele, eu não guardei. Disse que representava o senhor Valdemar Coutinho. Esse nome eu conhecia, todo mundo aqui conhece. E que havia uma dívida em aberto. Uma dívida do Osmar, que a terra tinha sido dada como garantia. Me entregou o envelope e disse que eu tinha 30 dias. Eu fiquei tão quieta que ele perguntou se eu tinha entendido. Eu disse que sim, ele foi embora. Eu fiquei na varanda com o envelope na mão, o café esquentando lá dentro e uma sensação estranha crescendo no peito. Não de injustiça, não ainda. Era mais confusão. Era a sensação de que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia onde apertar para entender o quê. Porque o Osmar não era homem de dívida. Nunca foi. Nos dias que se seguiram, enquanto eu tentava entender os papéis do envelope menos contratos que eu nunca tinha visto. Assinaturas que pareciam dele, mas que eu não sabia dizer ao certo. Fui lembrando de coisas. O silêncio dele nos últimos meses. Um silêncio diferente do silêncio normal dele, que era um silêncio de homem cansado, de homem que não precisava encher o ar de palavra. Esse novo silêncio era tenso. Ele ficava na mesa depois do jantar, olhando para a toalha, e quando eu perguntava o que era, ele dizia nada. Glorinha, não é nada. As contas que ele pagava em dinheiro, em pessoa, quando sempre tinha ido ao banco. A vez que eu achei ele acordado às 3 da manhã, sentado na cozinha no escuro. Ele disse que tinha tido um pesadelo. Eu acreditei. E o celeiro. Aquele celeiro que ele construiu sozinho, há uns 2 anos, num canto da propriedade que ficava longe da casa. Que ele sempre trancava. Que eu nunca tinha entrado. Não porque ele fosse violento ou autoritário. O Osmar nunca foi assim. Mas porque ele pediu. Não entra lá, Glória. O telhado não está firme. Pode despencar em cima de você. Eu tinha acreditado nisso também. Agora,
parada dentro do celeiro com a poeira descendo devagar ao redor de mim. Eu entendia que tinha sido idiota menos e ao mesmo tempo entendia que ele não estava me enganando por maldade. Ele estava me enganando para me proteger. O problema é que eu não sabia ainda de quê. Abri a primeira caixa. As mãos tremiam um pouco. Não muito, mas o suficiente para eu perceber. Dentro havia pastas plásticas, organizadas, cada uma com uma etiqueta escrita à mão. Nomes de pessoas, datas, nomes de propriedades. Eu peguei a primeira pasta e abri devagar, como se o papel pudesse quebrar. Eram contratos de compra e venda de terra. Eu não entendi de imediato. Li o primeiro por cima, depois o segundo, e fui ficando mais quieta à medida que alguma coisa ia se encaixando no meu entendimento de um jeito lento e pesado. Os valores eram absurdos. Terras de 20, 30 alqueires vendidas por preço de quintal. Famílias que eu conhecia menos o sobrenome Ferreira, o sobrenome Alcântara. Gente daqui menos assinando documentos que claramente não entendiam. Tinha laudos técnicos que declaravam as terras como improdutivas, como área de risco, como propriedade sem valor comercial. E eu olhava para as datas e lembrava, a terra dos Ferreira era boa terra. Todo mundo sabia disso. A terra dos Alcântara tinha água. Alguém tinha falsificado aqueles laudos. E alguém tinha comprado aquelas terras por nada. O nome no rodapé dos contratos de compra era sempre o mesmo. Valdemar Coutinho. Eu baixei o papel devagar e fiquei olhando para o feixe de luz que entrava pelo telhado. Lá fora um pássaro cantou uma vez e parou. O silêncio depois foi denso. Daquele jeito que o silêncio fica quando você acabou de entender alguma coisa que não tem mais como desenterrar. O Osmar não devia nada para Valdemar Coutinho. O Osmar tinha passado anos juntando provas contra ele. A carta estava na última caixa. A de número 43. Um envelope simples, com meu nome escrito na frente. Glória. Só isso. Eu segurei o envelope por um tempo antes de abrir. Lá fora o sol tinha mudado de posição e a fresta de luz no telhado agora iluminava um outro canto do celeiro. Eu ouvi o vento passar lá fora, aquele vento seco de fim de tarde que dobra o capim e sacode as telhas frouxas. Abri, a letra era dele. Firme no começo, um pouco menos firme no final, como se a mão tivesse cansado ou a emoção tivesse entrado pelo pulso. Ele escreveu que passou quase 3 anos juntando aquilo, que começou quando percebeu o que estava acontecendo com a terra dos Ferreira e foi puxando o fio. Devagar, com cuidado, sem falar com ninguém porque não sabia em quem confiar. Que sabia que estava sendo observado. Eu sinto, Glorinha. Eu sinto que eles sabem que tem alguém farejando e que por isso nunca tinha me contado, para que eu não carregasse o risco. Ele escreveu que amava a nossa terra, que amava eu, e que se alguma coisa acontecesse com ele antes de terminar, era para eu levar tudo a um promotor numa cidade grande. Não a polícia daqui, não a prefeitura, não ninguém desta região. Uma cidade grande, um promotor que não devesse favor a ninguém do interior. Ele tinha escrito um nome, um endereço. Eu li o nome 3 vezes. Depois dobrei a carta, coloquei no bolso do avental e fiquei ali no meio do celeiro por mais um instante. Cercada pelas 43 caixas que o meu marido tinha construído em silêncio. Sozinho, com a paciência de quem sabe que pode não ver o fim. Lá fora o vento bateu mais forte. Uma telha soltou um gemido comprido. E eu pensei, ele morreu achando que ia morrer em vão. Essa ideia me atravessou de um jeito que eu não soube descrever naquele momento. Não era raiva. Era algo mais fundo. Era a sensação de que eu tinha sido chamada para alguma coisa. Não por Deus, não por destino, mas por ele. Pelo Osmar, pelo homem que dormiu do meu lado por 32 anos e que, nos últimos meses, carregou um peso que eu nunca deveria ter deixado ele carregar só. Eu não ia deixar aquilo acabar no celeiro. Mas quando saí e fechei a porta atrás de mim menos o cadeado partido ainda na minha mão, eu vi uma poeira levantando na estrada de terra lá longe. Um carro vindo na minha direção. E eu não sabia ainda se era visita ou ameaça. Fiquei parada na porta do celeiro até o carro parar. Era um Gol branco, velho, com a lataria amassada do lado do motorista. Reconheci antes mesmo de ver o rosto, o carro da dona Neuza.
que morava a uns 3 quilômetros da minha propriedade e que tinha sido a primeira a chegar no velório, com uma panela de arroz e os olhos vermelhos de quem já chorou antes de sair de casa. Ela desceu devagar, como sempre, apoiando a mão na porta aberta antes de soltar o peso do corpo. Glória menos, ela chamou, da entrada. Vim ver como você está. Eu fechei a mão em volta do cadeado partido e caminhei até ela. Tô bem menos, eu disse. Ela me olhou de um jeito que as pessoas velhas olham quando sabem que você está mentindo, mas decidem não dizer nada. Depois olhou por cima do meu ombro, na direção do celeiro. E por um segundo eu senti o peito apertar menos, mas ela não disse nada sobre isso também. Só acenou com a cabeça para o lado da casa. Entra, eu faço café. Sentamos na mesa da cozinha, que era onde a gente sempre sentava. A dona Neuza conhecia minha casa melhor do que muita gente da minha família. Tinha me ajudado a pintar a parede desse cômodo há uns 12 anos, quando Osmar tinha quebrado o braço e eu não dava conta sozinha. Ela sabia onde ficava cada coisa. Ela coou o café, sem precisar perguntar onde estava o coador. Eu fiquei sentado olhando para as minhas mãos. Veio um homem aqui, eu disse. 2 dias atrás. Ela colocou as 2 xícaras na mesa e sentou na cadeira da frente. Me olhou. Eu sei. Ela disse. Eu levantei os olhos. Você sabe, eu ouvi falar. Ela envolveu a xícara com as 2 mãos, um gesto que ela tinha quando estava escolhendo as palavras. O Coutinho mandou gente em outras casas também. Não é a primeira vez que ele faz isso. O nome caiu na mesa entre nós 2 como uma pedra. Eu não disse nada. Esperei. Você conhece a história da família Alcântara? Ela perguntou. Vagamente, eu disse. Sei que venderam a terra e foram embora. Não venderam. Ela disse isso quietinho, sem drama. Eles assinaram um papel que não entenderam. O filho mais novo, o Dirceu, tentou contestar. Ficou um tempo indo e vindo na cidade, com advogado e tudo. Ela pausou. Depois parou. O que aconteceu com ele? Ela levantou os ombros de um jeito que não era descaso. Era cansaço. Ninguém sabe ao certo. Ele foi embora ou foi mandado embora. Essas coisas aqui, Glória, a gente aprende a não puxar demais o fio. Ficamos em silêncio por um momento. Lá fora o vento movia as folhas da mangueira e a sombra entrava e saía pela janela. O Osmar sabia de tudo isso. Eu perguntei, com cuidado. Ela me olhou por mais tempo do que o necessário antes de responder. O Osmar era um homem que prestava muita atenção. Ela disse, mais do que ele deixava parecer. Depois que ela foi embora, eu lavei as 2 xícaras e fiquei de pé na pia olhando pela janela da cozinha. A tarde estava caindo, aquela hora em que o sol some atrás do morro e tudo fica cor de ferrugem por uns 20 minutos antes de escurecer de vez. Eu pensei no que ela tinha dito. A gente aprende a não puxar demais o fio. O Osmar tinha puxado, por 3 anos, sozinho, com a paciência de quem não tem pressa porque sabe que a pressa pode matar. E no fim, o coração cedeu antes de ele terminar. Ou alguém tinha ajudado o coração a ceder. Esse pensamento entrou na minha cabeça naquele momento, na pia, com as mãos ainda molhadas, e eu não soube de onde veio. Não tinha base nenhuma para isso. O médico tinha dito infarto. Tinha sido rápido, no pasto. Ele foi buscar uma vaca que tinha saído e não voltou. E quando o menino que trabalhava aqui foi ver, o Osmar estava no chão. Rápido demais. Eu pensei agora. Mas logo depois eu me obriguei a parar. Porque esse caminho era fácil demais de percorrer e difícil demais de sair. Eu tinha 60 anos. Acabava de perder o marido. Uma pessoa poderosa queria minha terra. E minha cabeça estava num estado que não era de confiar. Eu sabia disso. Fui até o quarto. Abri a gaveta debaixo do guarda-roupa, onde o Osmar guardava documentos. E peguei a pasta que o homem do caminhão tinha me deixado. Me sentei na cama e li tudo de novo, devagar, desta vez sem o choque atrapalhando. A dívida era de R$ 80.000. Contraída há 1 ano e 2 meses. Segundo o documento. Com uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, cujo endereço era numa cidade a 200 quilômetros daqui. A terra era citada como garantia de pagamento. E havia uma assinatura que era menos ou parecia muito ser, do Osmar. Eu olhei para aquela assinatura por um longo tempo.
O Osmar assinava com uma particularidade. O do começo tinha um traço pequeno para dentro, como uma vírgula virada. Era um hábito antigo, que vinha de quando ele tinha aprendido a escrever com um professor que assinava assim. Eu tinha visto aquela assinatura centenas de vezes. A assinatura no papel não tinha o traço. Eu fechei a pasta devagar. Fiquei sentada na cama no escuro que tinha chegado, sem eu perceber. E pela primeira vez desde que o caminhão branco tinha parado na minha entrada, eu não senti medo. Senti uma coisa diferente, mais fria e mais firme. Naquela noite não consegui dormir. Não era o tipo de insônia que vem do luto. Aquela que te deixa olhando para o teto pensando nos momentos bons e sentindo a ausência como um peso físico do outro lado da cama. Essa insônia era diferente. Era a insônia de quem está organizando alguma coisa na cabeça. Eu fui levantando aos pedaços o que sabia. O Osmar tinha passado os últimos anos juntando provas contra Valdemar Coutinho, contratos falsificados. Lados técnicos mentirosos, famílias enganadas. Ele estava sendo observado. Sentia isso. Guardou tudo no celeiro, longe da casa, trancado. Escreveu uma carta me dizendo o que fazer se ele não chegasse ao fim. Depois ele morreu. 3 dias depois, um homem apareceu com um contrato de dívida com uma assinatura falsa, exigindo minha terra. A sequência era clara demais para ser coincidência. E se era assim, se o Valdemar Coutinho sabia que o Osmar estava farejando, então havia uma pergunta que eu precisava responder antes de qualquer outra coisa. Ele sabia o que estava no celeiro. Se soubesse, já teria mandado alguém buscar. As caixas estariam vazias ou sumidas. Mas estavam lá, intactas, esperando por mim. Então não sabia, ainda, de manhã cedo, antes do sol esquentar, eu voltei ao celeiro. Peguei a caixa de número 1 e carreguei até a casa. Depois a 2. Depois a 3. Fiz isso por 2 horas. Viagem por viagem. No silêncio da manhã, com o orvalho ainda na grama e os pássaros começando o dia. Quando terminei, estava suada e com os braços doendo. Mas todas as 43 caixas estavam dentro do quarto de hóspedes, que eu tranquei com chave. Depois fui até a cozinha, bebi água e fiquei olhando pela janela para o celeiro vazio. Se alguém viesse buscar, não ia encontrar nada. Peguei então a carta do Osmar, que ainda estava no bolso do avental desde o dia anterior, e reli o nome que ele tinha escrito no final, o promotor, o endereço na cidade grande. Eu nunca tinha ido àquela cidade sozinha. Nunca tinha feito nada parecido com o que eu estava prestes a fazer. Mas enquanto eu ficava ali com a carta na mão, lembrei de uma coisa que o Osmar dizia às vezes. Quando algum trabalho parecia grande demais, a gente não precisa ver o caminho inteiro. Glorinha, só o próximo passo. O próximo passo era chegar até esse promotor. Mas antes disso, eu precisava ter certeza de uma coisa. Fui até a sala, peguei o telefone fixo. O celular eu mal usava. O sinal aqui é ruim menos e disquei o número que eu sabia de memória. Esperou chamar 3 vezes. Alô menos atendeu a voz do meu cunhado, o Hélio, que morava na cidade e era o único da família em quem eu confiava sem reserva. Hélio, eu disse, eu preciso que você venha aqui. Hoje se puder, e não fala pra ninguém que eu liguei. Houve uma pausa curta. Glória, o que foi? Quando você chegar eu te explico. Mas vem pelo caminho de baixo, não pela estrada principal. Outra pausa, mais longa dessa vez. Tá bom menos, ele disse. Saio agora. Desliguei o telefone e fui fazer café. Do lado de fora, lá longe, uma caminhonete passou devagar pela estrada de terra menos devagar demais para quem estava só passando, e eu fiquei parada na janela até ela sumir na curva. O Hélio chegou no meio da tarde. Eu ouvi o carro pelo caminho de baixo, como eu tinha pedido, uma trilha de terra que cortava o fundo da propriedade e que a maioria das pessoas nem sabia que existia. O Osmar tinha aberto aquele caminho anos atrás, na época em que a estrada principal vivia alagando no inverno. Depois a estrada melhorou e o caminho de baixo foi ficando para trás, crescendo mato nas beiradas, quase sumindo. Mas ainda dava para passar. Eu estava na varanda quando ele desceu do carro. O Hélio tinha 54 anos. Era 3 mais novo que o Osmar.
e carregava no rosto uma semelhança com o irmão que às vezes me pegava de surpresa menos a linha da mandíbula. O jeito de franzir a testa quando estava pensando. Ele veio caminhando até mim com aquela expressão de quem viajou preocupado e ainda não sabe o tamanho da preocupação. Me abraçou sem dizer nada primeiro. Eu deixei, depois entramos. Eu contei tudo na mesa da cozinha, do mesmo jeito que tinha contado para mim mesma na noite anterior, menos com ordem, sem drama, um fato depois do outro. O homem do caminhão, o envelope, a assinatura errada, o celeiro, as caixas, a carta. O Hélio não me interrompeu uma vez. Quando eu terminei, ele ficou quieto por um tempo que me pareceu longo, olhava para a mesa. Tinha uma xícara de café na frente dele que ele não tinha tocado. Você abriu todas as caixas? Ele perguntou. Não todas, a maioria. O suficiente para entender o que era. Ele assentiu devagar. E estão no quarto de hóspedes agora? Sim. Ele ficou quieto de novo. Lá fora o vento tinha parado e o fim de tarde estava muito quieto. Daquele jeito que fica antes de uma chuva que ainda não chegou. Hélio, eu disse, você sabia de alguma coisa? Ele demorou para responder. Não do celeiro, ele disse, não das caixas. Mas de outra coisa sabia. Não era pergunta. Ele percebeu isso. Passou a mão pelo rosto, um gesto cansado, e por um instante ele pareceu mais velho do que era. O Osmar me ligou. Ele disse. Uns 4 meses atrás. Era tarde. Eu já estava dormindo. Ele disse que estava bem, que não era urgente, mas que queria me contar uma coisa. Que estava juntando uns documentos sobre o Coutinho e que, se alguma coisa acontecesse com ele, eu devia ajudar você. Eu senti o peito apertar. E você não me contou. Ele pediu para não contar. Disse que quanto menos você soubesse, mais segura você estaria. O Hélio levantou os olhos para mim. Eu errei, Glória. Eu devia ter ido lá. Devia ter conversado com ele. Devia ter feito alguma coisa. Mas eu achei que era precaução de homem ansioso. O Osmar às vezes exagerava na preocupação. Não dessa vez. Não dessa vez menos, ele repetiu, baixinho. Ficamos em silêncio. A chuva que eu tinha sentido chegando finalmente chegou. Primeiro um cheiro de terra molhada entrando pela janela. Depois o som das primeiras gotas no telhado de zinco. Lento, espaçado. Antes de virar, um barulho constante que preencheu todos os cantos da cozinha. Fomos até o quarto de hóspedes juntos. O Hélio ficou parado na porta por um momento olhando para as caixas empilhadas. E eu vi no rosto dele o mesmo que eu devia ter tido no meu quando entrei no celeiro, menos aquela mistura de assombro e peso. De entender que estava olhando para algo maior do que esperava. Ele pegou a caixa de número 1, que eu já tinha aberto, e começou a folhear as pastas com cuidado. Lia devagar, voltava, lia de novo. Eu fiquei sentada na cama observando. Esse aqui é o Geraldo Ferreira menos, ele disse, segurando uma pasta. Eu conheço esse homem. Ele tinha menos uma propriedade boa, perto do córrego do Veado. Vendia milho. Tinha uns bois. Tem um laudo dizendo que a terra dele é improdutiva. Eu sei. Tô lendo. Ele baixou a pasta e me olhou. Isso é falsificação de documento público. Glória. Isso é crime federal. Eu sei. E o Coutinho assina todos os contratos de compra. Eu sei. Ele colocou a pasta de volta na caixa e ficou olhando para o chão por um momento. O nome que o Osmar escreveu na carta menos o promotor. Eu conheço esse nome. É da cidade de Montes Claros. Ouvi falar dele uma vez num contexto bom. Ele pausou. Mas, Glória, chegar até ele com tudo isso sem se expor é complicado. Se o Coutinho tem os olhos em você agora, qualquer movimento diferente vai chamar a atenção. Eu sei disso também menos, eu disse. Por isso eu precisava que você viesse pelo caminho de baixo. Ele me olhou. Você já estava pensando nisso antes de eu chegar. Faz 2 dias que eu não faço outra coisa. Pela primeira vez desde que tinha chegado, o Hélio esboçou algo parecido com um sorriso. Não era alegria menos, era reconhecimento. Era o jeito que ele olhava quando eu fazia algo que ele não esperava. O Osmar escolheu bem menos, ele disse. Mais para si mesmo do que para mim. Passamos a noite indo pelas caixas juntos. A chuva continuou por horas.
pesada, batendo no telhado de zinco com um barulho que ocupava o espaço e nos deixava num mundo separado do resto. Eu fazia café, ele lia. A gente conversava baixo mesmo, sem ter motivo para isso. Era o tipo de silêncio que a situação pedia. O que encontramos nas caixas foi ficando mais sério à medida que avançávamos. Não eram só contratos de terra. Havia registros de pagamentos. Dinheiro que saía de contas ligadas ao Coutinho e entrava em contas de servidores públicos da região. Nomes de vereadores. Um nome que eu reconheci como sendo de um escrivão do cartório da cidade. Havia cópias de laudos técnicos com os originais do lado. O original dizendo uma coisa, a cópia registrada dizendo outra. O Osmar tinha conseguido, de algum modo, acessar documentos que não eram públicos. Como ele conseguiu tudo isso? O Hélio murmurou em algum momento. Eu não sabia responder. Só sabia que ele tinha conseguido. Na caixa de número 18 encontramos algo diferente. Era um caderno simples, de capa preta, do tipo que se compra em qualquer papelaria. O Osmar tinha usado ele como diário, não um diário de sentimentos, mas um diário de registro. Datas, nomes, o que ele tinha observado, com quem tinha conversado, o que tinha descoberto. A letra era menor do que nos outros papéis, mais apertada, como se ele estivesse tentando caber muita coisa em pouco espaço. Eu peguei o caderno e comecei a ler. A maioria eram anotações secas, factuais. Mas em algumas entradas havia uma frase ou outra que fugia do registro e entrava em outra coisa. Não sei até onde isso vai, mas sei que precisa ir até o fim. O José Augusto me olhou diferente na feira. Pode ser coisa minha. Glória perguntou por que eu não durmo. Disse que era pesadelo. Odeio mentir para ela. Eu parei nessa última frase. Odeio mentir para ela. 4 palavras, simples, e me atravessaram de um jeito que nenhuma das outras coisas que eu tinha lido aquela noite tinha conseguido. O Hélio estava lendo outra caixa e não me olhava. Eu dobrei o joelho na cama, segurei o caderno contra o peito por um momento. E fiz o que não tinha conseguido fazer desde o enterro, menos chorei de verdade, sem tentar parar, sem me preocupar com o barulho que estava fazendo. O Hélio não disse nada. Só colocou a mão no meu ombro e ficou ali. A chuva continuou caindo lá fora. Quando parei, me senti diferente. Não aliviada, exatamente menos, a palavra certa talvez fosse assentar. Como se eu tivesse estado flutuando desde o enterro e agora tivesse voltado a ter peso. A ter chão embaixo dos pés. Limpei o rosto e olhei para o Hélio. Eu preciso chegar até esse promotor, eu disse. Mas eu não posso levar tudo isso de uma vez. Não posso ir de carro daqui. E não posso ir sozinha. Eu sei. Ele disse. Você pode. Posso. Ele não hesitou. A gente vai no meu carro, saindo pela cidade de Capim Grosso, não pela estrada principal. Eu tenho um cunhado que tem um depósito lá. A gente pode deixar parte das caixas lá enquanto organiza o resto. Quando? Ele pensou por um momento. Preciso de 2 dias para organizar as coisas lá em casa sem levantar suspeita. Sexta-feira de manhã, bem cedo. Eram quarta-feira, quase meia-noite. 2 dias, eu disse. 2 dias a seu, assenti. Ele foi dormir no sofá da sala. Eu fiquei no quarto de hóspedes por mais um tempo, cercada pelas caixas, com o caderno de capa preta no colo. Folheei até a última entrada. Era de 3 semanas antes da morte dele. Acho que estou chegando perto do fim. Do que preciso juntar, quero dizer. Não do outro fim, menos esse eu deixo na mão de Deus e na mão da Glória, se precisar. Ela é mais forte do que pensa. Sempre foi. Fechei o caderno. A chuva tinha parado em algum momento sem eu perceber. E o silêncio que ficou era diferente do de antes, menos, mais limpo, mais aberto, como o ar depois de uma tempestade que lavou tudo. Eu apaguei a luz e fui dormir. Mas antes de pegar no sono, ouvi um som lá, fora, que me fez abrir os olhos no escuro. Um motor, longe ainda, mas na estrada principal, um carro que diminuía a velocidade na altura da minha entrada e depois acelerava de novo, indo embora. Fiquei ouvindo até o som sumir. Depois não ouvi mais nada, mas levei um bom tempo até fechar os olhos de novo. Na manhã de quinta-feira eu acordei antes do sol. Fiquei na cama por um momento ouvindo a casa.
O Hélio respirava fundo na sala, aquele sono pesado de homem cansado. Do lado de fora, os primeiros pássaros. O chão ainda molhado da chuva da noite mandava um cheiro de terra que entrava pela fresta da janela. Me levantei sem fazer barulho. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver e fiquei de pé na janela olhando para o terreiro. A neblina baixa da madrugada ainda cobria o fundo da propriedade, apagando o celeiro vazio, apagando a cerca do pasto, deixando tudo como uma coisa sem bordas definidas. Eu gostava desse horário normalmente. O Osmar não. Ele dizia que a neblina o deixava inquieto, que era como tentar enxergar com um pano na frente dos olhos. Agora eu entendia melhor o que ele queria dizer. Tomei o café sozinha e fiz uma lista. Não no papel, menos na cabeça, que era mais seguro. O que precisava ser feito antes de sexta. Separar os documentos mais importantes das caixas, os que eram mais diretos e mais graves, para levar na primeira viagem. O resto ficaria com o cunhado do Hélio até a situação se resolver. Precisava também pensar no que fazer com a propriedade enquanto eu estivesse fora, menos se eu saísse sem dar satisfação a ninguém. Podia chamar atenção. Mas se eu avisasse alguém, corria o risco. Pensei na dona Neuza. Ela sabia alguma coisa. Isso estava claro. Não o tamanho da coisa, mas a forma dela. Sabia que o Osmar prestava atenção. Sabia do Coutinho. Sabia da família Alcântara. Era uma mulher que tinha aprendido a segurar informação. Como ela mesma tinha dito, menos a não puxar demais o fio. Mas sabia também quando o fio precisava ser puxado. Decidi que ia falar com ela antes de partir. O Hélio acordou perto das 7 e encontrou o café pronto, e eu sentada com um caderno de capa preta aberto na mesa. Ele olhou para o caderno, depois para mim. Você dormiu. Alguma coisa a menos, eu disse. Tem um carro que passou aqui de madrugada, devagar. Ele sentou, pegou a xícara. Uma vez pode ser coincidência. Pode, mas você não acha que é? Não acho. Ele tomou o café sem pressa, com aquele jeito dele de pensar antes de falar que era diferente do irmão. O Osmar pensava em silêncio e depois falava pouco. O Hélio pensava em voz baixa, construindo. Se eles estão de olho na entrada, menos, ele disse. A saída na sexta precisa ser pelo caminho de baixo de novo. Mas esse caminho sai onde? Na estrada do Poções. Uns 8 quilômetros daqui, numa bifurcação que a maioria das pessoas não toma porque parece que não vai a lugar nenhum. Mas vai. Vai, sai na Brasil depois de umas 2 léguas de terra. Ele assentiu, calculando. Então nem passa pela cidade. Nem passa. Bom, ele terminou o café e levantou. Eu preciso voltar hoje. Preciso chegar em casa como se fosse uma visita normal de luto, pegar minhas coisas sem explicar nada para ninguém e voltar aqui na quinta à noite. De manhã cedo a gente sai. Eu concordei. Antes de ir, ele ficou parado na porta da cozinha me olhando por um momento. Glória a menos, ele disse. Se por algum motivo eu não conseguir voltar até meia-noite da quinta, você não espera por mim. Você pega os documentos mais importantes. Coloca no carro e vai pela estrada do Poções sozinha. O nome do promotor você tem, Hélio. Se eu não voltar até meia-noite, alguma coisa deu errado. E se alguma coisa deu errado, você não pode ficar aqui esperando para saber o quê. Eu fiquei olhando para ele. Era o mesmo rosto do Osmar, quase. A mesma linha da mandíbula, a mesma testa. Mas os olhos eram diferentes. O Osmar tinha olhos mais quietos. O Hélio tinha olhos que perguntavam coisas o tempo todo. Tá bom, menos, eu disse. Ele foi embora pelo caminho de baixo. Eu fiquei na varanda vendo a poeira que o carro levantava até sumir no meio do mato. E depois fiquei olhando pro nada por mais um tempo. Com as mãos apoiadas no corrimão de madeira que o Osmar tinha pintado de verde 2 verões atrás. Numa tarde de sábado que agora parecia de outro mundo. Fui à casa da dona Neuza depois do almoço. Fui a pé, pelo atalho que cortava o pasto do vizinho, uma passagem que os 2 lados sempre respeitaram sem precisar de acordo formal. Uma dessas coisas do interior que existem sem ser ditas. O sol estava forte e o chão ainda estava encharcado da chuva, então eu ia devagar, escolhendo onde pisava. Ela estava na varanda debulhando feijão quando me viu chegar. Não pareceu surpresa.
Eu sentei na cadeira do lado dela e, por um momento, nenhuma das duas falou. Ela continuava debulhando, as mãos se movendo no ritmo de sempre. E eu ficava olhando para o fim da estrada de terra que passava na frente da casa dela, menos uma estrada que de dia parecia inofensiva e que de madrugada. Eu estava aprendendo. Podia ser outra coisa. Dona Neuza, menos, eu disse. Preciso te fazer uma pergunta direta. Ela não parou de debulhar. Pode fazer. O Coutinho tem alguém de olho em mim? As mãos dela pararam. Só por um segundo. Depois voltaram ao feijão. Por que você me pergunta isso? Porque ontem de madrugada passou um carro na minha entrada. Devagar demais para quem estava só passando. Ela ficou quieta por um momento que eu aprendi a respeitar. Não era hesitação, era consideração. Ela estava pesando o quanto ia me dizer. Depois que o homem entregou o papel para você, ela disse por fim, o filho do Coutinho esteve aqui no povoado. Não na sua propriedade, mas andou por aqui. Conversou com gente. Com quem? Com o Zé do armazém. Com o Deoclides. Ela pausou. Com o Beto que trabalha aqui perto. O Beto era um homem de uns 40 anos que fazia serviço avulso na região. Passava de propriedade em propriedade. Às vezes eu chamava ele para ajudar com alguma coisa. O que ele queria saber. Movimento. Se você tinha recebido visita. Se tinha saído. Ela me olhou finalmente. Com aqueles olhos pequenos e fundos que não perdiam nada. Se você tinha mexido no celeiro. O chão embaixo dos meus pés pareceu mudar de consistência por um segundo. Eles sabem do celeiro. Eles sabem que existe um celeiro que o Osmar trancava. Ela escolheu as palavras com cuidado. Se sabem o que tem dentro, eu não sei te dizer. Mas suspeitam que tem alguma coisa. Eu olhei para o fim da estrada de terra. Então o Osmar tinha razão. Eles estavam de olho nele. E agora estavam de olho em mim. Não sabiam o que ele havia guardado, mas sabiam que havia algo. E o papel da dívida era uma forma de me tirar de cena antes que eu descobrisse simples. Eficiente se eu saísse em 30 dias e o Coutinho tomasse a propriedade. Ele entrava no celeiro, queimava tudo e acabava. Dona Neuza, menos, eu disse. Amanhã de manhã eu vou sair daqui. Vou estar fora por um tempo. Se alguém perguntar por mim, você não sabe nada. Se alguém aparecer na minha propriedade, você não viu. Ela ficou me olhando. Onde você vai? É melhor você não saber. Ela assentiu devagar. Depois voltou pro feijão, as mãos retomando o ritmo como se a conversa toda tivesse sido sobre o tempo. Você é filha do Osmar, ela disse, de um jeito que não era pergunta e não era elogio. Era só uma constatação, do tipo que você faz quando reconhece algo que sempre esteve ali. Eu me levantei. Dona Neuza, obrigada. Vai com Deus. Menina. Voltei para casa pelo mesmo atalho. O sol estava descendo e a sombra do morro já cobria metade do pasto. Eu andava devagar, não porque estava cansada, mas porque estava pensando, e pensar andando sempre me ajudou mais do que pensar parada. Eu tinha 2 problemas concretos antes do amanhecer de sexta. O primeiro era separar os documentos certos. Não podia levar tudo. Eram 43 caixas. Impossível. Precisava levar o essencial, os contratos falsificados, os laudos com os originais do lado, os registros de pagamento com nomes de servidores e o caderno. Com isso, era possível abrir uma investigação. O resto podia ficar com o cunhado do Hélio como garantia. O segundo problema era o Beto, se o filho do Coutinho tinha conversado com ele. Havia a possibilidade de que o Beto estivesse sendo pago para informar. Não por maldade, provavelmente. O Beto era um homem simples que precisava de dinheiro como todo mundo. Mas isso significava que qualquer movimento incomum na minha propriedade podia chegar ao Coutinho antes do amanhecer. Eu precisava que a noite parecesse normal. Entrei em casa, acendi as luzes como sempre, fiz janta como sempre, lavei a louça como sempre. Quem estivesse olhando de fora ia ver uma viúva na sua rotina, sem nada de diferente. Depois, com a casa com as luzes apagadas lá na frente, fui para o quarto de hóspedes e comecei a separar os documentos à luz de uma lanterna pequena, agachada no chão, abrindo as pastas devagar, escolhendo com cuidado. Trabalhei por horas.
perto da meia-noite. Eu tinha separado tudo o que precisava numa mochila velha que era do Osmar, uma mochila de couro surrado que ele usava quando ia à cidade. Fechei a mochila, coloquei debaixo da minha cama e deitei vestida. Não pretendia dormir de verdade. Só descansar os olhos. Mas o cansaço dos dias anteriores me puxou para baixo mais rápido do que eu esperava. E em algum momento eu devo ter adormecido de verdade. Porque acordei de repente com o coração disparado e a sensação de que tinha ouvido alguma coisa. Fiquei quieta. A casa estava em silêncio. Olhei para o relógio na parede. 11h40. 20 minutos para meia-noite. Esperei. Ouvi nada, mas não consegui voltar a dormir. Me levantei e fui até a janela da frente. Encostei o rosto no vidro escuro e olhei para a entrada da propriedade. A estrada estava vazia. Voltei para o corredor e fui verificar a janela dos fundos. Foi aí que eu vi uma luz. Pequena, brusuleante, como a de uma lanterna colocada no chão ou segurada abaixo, do lado de fora do celeiro vazio. Alguém estava lá. Eu me afastei da janela devagar, encostei as costas na parede do corredor e fiquei ali no escuro com o coração batendo num ritmo que eu não controlava. Pensei no Hélio, que devia chegar em 20 minutos. Pensei na mochila debaixo da cama. Pensei no celeiro vazio. Vazio. Eu precisei me lembrar. Sem nada que pudesse ser levado ou destruído. E então pensei numa coisa que me fez ficar ainda mais quieta. Se eles foram ao celeiro esta noite, era porque ainda não sabiam que as caixas tinham saído, o que significava que amanhã de manhã iam saber. E que a janela que eu tinha era menor do que eu pensava. Fui até o quarto, peguei a mochila, o caderno, as chaves do carro. Escrevi um bilhete rápido para o Hélio. Deixei embaixo do tapete da varanda onde ele saberia procurar menos. A gente tinha combinado esse sinal quando criança. Uma bobagem de irmão mais velho que agora valia mais do que qualquer coisa. Tive que sair antes. Vou pelo Poções. Me liga, quando puder, cuida. Saí pela porta dos fundos. O ar da madrugada era frio e cheirava a terra molhada e mato. Eu andei rente à cerca, longe da linha de visão de quem estivesse no celeiro, até chegar ao galpão onde o carro ficava. Empurrei o carro alguns metros no neutro antes de dar a partida, para que o barulho do motor não chegasse até o fundo da propriedade. Depois liguei o motor, não acendi os faróis. E fui saindo devagar pelo caminho de baixo, guiando pela memória, pela claridade fraca da lua que entrava entre as nuvens de vez em quando, pela forma escura das árvores dos dois lados. Só acendi os faróis quando a estrada do Poções já estava embaixo dos meus pneus e a propriedade tinha ficado longe atrás de mim. O relógio do painel marcava 11h56. 4 minutos antes da meia-noite. Eu olhei para o retrovisor uma vez. Escuro. Estrada vazia. Nenhuma luz me seguindo. Acertei os dedos em volta do volante e continuei. A estrada do Poções de madrugada é uma coisa estranha. Não é perigosa no sentido que a maioria das pessoas pensa quando ouve falar de estrada de terra no escuro. É perigosa de outro jeito. Ela some. A vegetação fecha dos dois lados. As árvores cruzam os galhos lá em cima e formam um teto que engole a pouca luz que a lua manda. E você vai dirigindo com a sensação de que a estrada está acabando a cada curva, de que no próximo trecho vai ter só mato e você vai precisar voltar. Mas ela não acaba. Eu sabia disso. Tinha percorrido esse caminho de dia algumas vezes, anos atrás. Quando Osmar ia visitar um homem que criava gado por aquelas bandas e me levava junto. Mas de dia é uma coisa. De madrugada, sozinha, com uma mochila de documentos no banco do passageiro e uma luz desconhecida que eu tinha deixado para trás no celeiro, era outra completamente. Eu dirigia devagar, não por precaução só. O carro era velho e a estrada tinha buracos que a chuva da noite anterior tinha aprofundado, mas também porque eu estava ouvindo. Janela entreaberta, o barulho do motor baixo, tentando separar os sons da noite dos sons que não deveriam estar ali. Só ouvi o que devia ouvir: inseto, vento. Uma vez, o grito curto de algum bicho no mato que eu não soube identificar. Depois a estrada abriu. A Brasil apareceu de repente, como sempre aparece quando você vem por aquele caminho. Você está no meio do nada e aí tem asfalto, tem linha branca,
tem o céu aberto sem árvore em cima. Eu parei no acostamento por um momento com o motor ligado e respirei fundo. Olhei para os dois lados da rodovia, vazia. Entrei. O asfalto debaixo dos pneus fez um barulho diferente. Mais liso, mais constante. E alguma coisa em mim afrouxou um pouco com isso. Não o medo inteiro. Mas a parte mais aguda dele, a que fica na garganta. Eu ajeitei as mãos no volante, acertei o banco e fui. A cidade que eu precisava alcançar ficava a pouco mais de 3 horas pela Brasil. Eu tinha feito essa viagem 2 vezes na vida menos, uma quando o Osmar foi fazer um exame que não tinha no posto daqui, outra quando minha irmã mais velha morreu, havia quase 10 anos. As 2 vezes eu tinha ido de ônibus, sentada do lado da janela, olhando o cerrado passar. Desta vez eu estava no volante, sozinha, com o rádio desligado porque eu precisava do silêncio para pensar. Pensei no bilhete que tinha deixado pro Hélio. Pensei na luz do celeiro. Pensei no Osmar escrevendo no caderno de capa preta às 3 da manhã, sozinho na cozinha escura, enquanto eu dormia no quarto sem saber de nada. Odeio mentir para ela. Eu não estava com raiva dele por isso. Tinha tentado ficar, naquelas primeiras horas depois de ler a carta, mas a raiva não tinha se sustentado, porque eu entendia, não da cabeça só, mas de um lugar mais fundo, que ele tinha feito o que achou que precisava fazer para me proteger. E que havia uma espécie de amor no silêncio dele que era difícil de nomear, mas fácil de reconhecer. Ele sabia que se me contasse, eu ia querer ajudar, e ele não queria que eu carregasse aquilo. O problema é que às vezes a pessoa que você quer proteger é exatamente a pessoa que precisava estar do seu lado. Parei num posto de gasolina antes de uma cidade pequena que eu não sabia o nome, perto das 2 da manhã. Tinha um caminhoneiro tomando café num balcão de fórmica, e uma moça jovem com cara de sono atrás do caixa. Eu abasteci, entrei, pedi um café também. A moça me deu o copo sem me olhar muito. Eu tomei de pé, encostada no balcão, e por um momento eu me vi de fora menos uma mulher de 60 anos, vestida com roupa de dia anterior. Mochila velha a tiracolo, tomando café às 2 da manhã num posto de beira de estrada. Se o Osmar pudesse ver, ele ia fazer aquele sorriso de canto que ele tinha, o que aparecia quando alguma coisa o surpreendia de um jeito bom. Eu disse que você era mais forte do que pensava. Terminei o café, paguei, voltei pro carro. Cheguei na cidade pouco antes das 5 da manhã. Ainda estava escuro, mas o céu no leste já tinha aquela cor de cinza que antecede o azul. E as ruas estavam começando a ganhar os primeiros movimentos. Um padeiro abrindo a porta de uma padaria. Um homem passando de bicicleta com uma marmita amarrada na garupa. Cachorros que me olharam passar sem latir. Eu não sabia onde ficava o endereço que o Osmar tinha escrito na carta. Parei numa rua larga. Peguei o papel do bolso e li o endereço de novo à luz do painel. Uma rua que eu não conhecia, um número, o nome do bairro. Fiquei ali tentando construir uma direção possível, até que a moça da padaria, que tinha saído para varrer a calçada, me viu parada e veio perguntar se eu precisava de ajuda. Eu mostrei o papel. Ela olhou, pensou por um segundo e me explicou com a vassoura na mão, apontando para uma direção e depois para outra. 3 quadras para lá, depois vira, depois sobe o morro. Eu agradeci. Ela foi varrer. Encontrei a rua com a luz do dia chegando. Era uma rua de casas antigas, árvores grandes nas calçadas, aquele tipo de bairro que envelhece bem. O número que o Osmar tinha escrito era de um sobrado de 2 andares, com uma placa discreta do lado da porta, não o nome do promotor, só a indicação de que era um escritório. Eu parei o carro em frente, desliguei o motor e fiquei olhando por um instante. Era cedo demais para qualquer coisa estar aberta. Reclinei o banco um pouco e fechei os olhos. Não pretendia dormir, só descansar enquanto esperava o dia abrir de vez. Mas o cansaço dos últimos dias era pesado demais, e em algum momento o sono me levou do mesmo jeito que tinha me levado na noite anterior, sem pedir licença. Acordei com o celular vibrando no banco ao lado. Era o Hélio. Atendi antes do segundo toque. Glória. A voz dele estava tensa, mas inteira, e só isso já me aliviou. Você chegou.
Cheguei, eu disse. Você achou o bilhete? Achei. Cheguei aqui meia-noite e pouco e você já tinha saído. Ele pausou. Você viu a luz no celeiro? Vi. Eram 2 homens. Eu fiquei no carro, longe, e observei. Eles ficaram um tempo lá dentro e saíram com as mãos vazias. Outra pausa. Ficaram em frente à casa por um tempo, com o carro parado. Depois foram embora. Eles não foram atrás de mim. Não acho que não sabiam que você tinha saído. Ele respirou fundo. Mas hoje de manhã vão saber. Você precisa se mover rápido. Eu sei. Eu estou na frente do escritório agora. Vou esperar abrir. Tá bom, Glória. Que? Você está bem? Eu olhei pela janela do carro. O sol tinha subido o suficiente para iluminar as árvores da calçada, e as folhas tinham aquele verde brilhante de manhã cedo que só existe quando o ar ainda está limpo. Um pombo pousou no galho mais baixo de uma das árvores. Me olhou por um segundo com aquele olhar vago que pombo tem, e voou. Tô bem menos, eu disse. E era verdade, de um jeito que me surpreendeu. O escritório abriu às 8h30. Uma mulher jovem, secretária, abriu a porta, me viu parada na calçada com a mochila, e ficou um momento avaliando. Eu devo ter parecido exatamente o que era menos alguém que tinha viajado a noite toda e que carregava alguma coisa urgente. Eu disse que precisava falar com o doutor. Disse que era sobre um caso de grilagem de terras e falsificação de documentos públicos numa região do interior. Disse que tinha documentos. Ela me pediu para esperar. Voltou 2 minutos depois e me mandou entrar. O promotor era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos finos. Tinha uma mesa cheia de papel e o jeito de quem já ouviu muita coisa grave. Aprendeu a não deixar o rosto reagir antes de entender tudo. Eu sentei na cadeira à frente dele, coloquei a mochila no colo e comecei a falar. Contei tudo, do caminhão branco ao celeiro, da carta do Osmar ao caderno, dos contratos falsificados aos laudos adulterados, dos nomes dos servidores públicos às famílias enganadas. Contei da luz no celeiro de madrugada e da estrada do Poções de madrugada e do café no posto às 2h. Ele não me interrompeu uma vez. Quando eu terminei, ele ficou um momento em silêncio, os cotovelos na mesa, os dedos entrelaçados na frente do rosto. A senhora tem esses documentos aqui? Ele perguntou. Os principais. Eu abri a mochila e comecei a colocar as pastas sobre a mesa, uma a uma. O resto está guardado em segurança. Posso providenciar quando o senhor precisar. Ele olhou para as pastas. Pegou uma, abriu, leu a primeira página. Pegou outra, leu. Ficou muito quieto. Depois me olhou por cima dos óculos com uma expressão que eu não soube nomear na hora, mas que depois, pensando bem, era reconhecimento. Era o olhar de alguém que estava vendo a confirmação de algo que suspeitava há tempo. Como seu marido conseguiu tudo isso? Ele perguntou. Eu não sei ao certo, eu disse. Ele era um homem que prestava muita atenção e tinha paciência. O promotor assentiu devagar. E a senhora viajou sozinha, de madrugada. Tinha que ser assim. Ele me olhou por mais um momento. Depois se levantou, foi até a porta, chamou a secretária, pediu que ela trouxesse um gravador e chamasse um colega. Voltou para a mesa. Dona Glória menos, ele disse, isso vai demorar um tempo. Vou precisar que a senhora fique disponível, que nos ajude a entender os documentos, que fique em segurança enquanto a gente trabalha. Ele juntou as mãos. Mas o que a senhora trouxe aqui esta manhã, isso é suficiente para abrirmos um inquérito. Eu assentei sem dizer nada. Ele olhou para as pastas na mesa. O seu marido fez um trabalho muito sério, ele disse. Ele fez menos, eu concordei. Saí do escritório perto do meio-dia. Tinha ficado lá por mais de 3 horas, respondendo perguntas, explicando documentos, assinando um depoimento formal. O promotor tinha me dado o número de um contato da segurança e me pedido para não voltar para a propriedade sozinha por enquanto. O Hélio ia me buscar à tarde. Eu fiquei sentada num banco de praça perto dali, com a mochila menos mais leve agora. Sem os documentos que tinham ficado no escritório menos no banco. O sol estava alto e a praça tinha aquela movimentação mansa de dia útil menos aposentados.
crianças com babá, um homem vendendo água de coco num carrinho. Uma vida normal acontecendo sem saber de nada do que tinha acontecido na sala daquele sobrado de 2 andares. Eu fiquei olhando por um tempo. Pensei em tudo que ainda ia vir: o inquérito, o processo, os advogados, os dias difíceis, os dias piores. Ia ser longo, ia ser pesado. E eu não tinha certeza do final. Não tinha como ter. Mas pensava também no Osmar, no homem que passou 3 anos sozinho naquilo, que dormiu do meu lado carregando um peso que eu não via, que escreveu num caderno de capa preta coisas que eu só fui ler depois que ele foi. Ele não tinha certeza do final também, e foi assim mesmo. Quando o Hélio parou o carro na beira da praça no fim da tarde e desceu para me abraçar, eu estava bem. Não do jeito que a gente diz que tá bem quando não está. Eu estava bem de verdade, de um jeito sólido e quieto, que não tinha nada de alegria, mas tinha alguma coisa parecida com paz. Entramos no carro. Como foi? Ele perguntou. Foi bem menos, eu disse. Ele recebeu os documentos. Vai abrir inquérito. O Hélio fechou os olhos por um segundo, de um jeito que era alívio e dor ao mesmo tempo. O Osmar ia ficar feliz menos, ele disse. Ia menos, eu concordei. Ficamos em silêncio enquanto o carro saía da praça e tomava a rua que levava à saída da cidade. Eu olhei pela janela. As árvores da calçada passavam. As casas, as pessoas que não me conheciam e que eu não conhecia. O fim de tarde pintava tudo de uma luz alaranjada que deixava as sombras longas e as coisas com bordas douradas. Era o tipo de fim de tarde que o Osmar gostava. Ele dizia que essa luz fazia o mundo parecer mais honesto. Eu nunca tinha entendido direito o que ele queria dizer com isso. Naquele momento, olhando pela janela do carro enquanto a cidade dava lugar ao cerrado aberto, eu entendi. Não sei te dizer como tudo vai terminar. Na época em que escrevo isso, o processo ainda corre. Tem advogado de um lado e de outro. Tem audiência marcada. Tem nome de gente poderosa que preferia que esse papel nunca tivesse saído do celeiro. O Coutinho negou tudo como era de se esperar. Mas os documentos estão lá, guardados em segurança, cópias em lugares diferentes, com pessoas em quem o promotor confia. O Hélio diz que vai demorar. Mas que vai. Eu voltei para a propriedade, com escolta, nos primeiros meses. Depois sem menos quando ficou claro que mexer em mim só ia piorar as coisas para eles. O celeiro continua vazio. Às vezes eu vou até lá, abro a porta, entro, fico um pouco com a poeira e o silêncio. A fresta do telhado ainda deixa entrar aquele fio de luz que ilumina as partículas suspensas no ar, e eu fico olhando para isso por um tempo. É um lugar vazio agora. Mas não parece vazio. Parece que alguma coisa ficou ali. Não assombração. Não é isso. Eu não sou mulher de assombração. É outra coisa. É a memória de um homem que acreditou que valia a pena, mesmo sem saber se ia haver o fim. É o cheiro de papel velho que a madeira guardou. É o silêncio de quem esperou pela pessoa certa. Eu sempre fecho a porta devagar quando saio. Não sei explicar por quê. Só sei que parece certo.